aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente começa hoje conteúdo novo, ainda falando de Brasil, só que dessa vez falando das relações entre Brasil e entre Europa. Dessa vez a gente vai englobar aí outras coroas, que não somente a coroa portuguesa, porque nesse período que a gente começa a falar agora sobre relações lá na Europa e como elas estavam influenciando o Brasil diretamente, a gente vai falar ali primeiro sobre as relações entre Portugal, Espanha e Holanda e depois ver como é que isso vai chegar aqui. A gente começa falando aqui do ano de 1578. Sim, 1578 é o ano em que a dinastia de Avis começa a cair. E como é que isso vai refletir aqui no Brasil? Vamos saber. 1578 ainda aconteciam cruzadas ali na região ibérica, na Europa. Região ibérica ali é a região onde se encontra Portugal e Espanha. Dom Sebastião, atual rei de Portugal naquele momento, que tinha apenas 19 anos, ele inicia uma nova cruzada contra os mouros, sendo que essa cruzada não aconteceu em território europeu, aconteceu lá na África, na região do Marrocos. Então ele nessa cruzada acaba morrendo e o corpo dele nunca foi recuperado, o corpo dele acabou se perdendo para lá pelo continente africano. Inclusive, essa morte de Dom Sebastião inicia aí um processo chamado de sebastianismo, é meio que uma crença mitológica aí, onde tanto portugueses quanto brasileiros, entre aspas, né, os portugueses que estavam vivendo aqui no Brasil, na colônia brasileira, começaram a acreditar ali que o corpo dele não foi encontrado, que na verdade ele não teria morrido e que ele retornaria aí em seu cavalo branco, liderando uma nova fase tanto para Portugal quanto para a colônia, Brasil, né? Isso é chamado de sebastianismo. De fato, nunca aconteceu. O que aconteceu é que começa uma guerra, disputas políticas para saber quem vai assumir o trono, porque Dom Sebastião, como eu falei, tem 19 anos e não tinha herdeiro. Seu tio-avô, Dom Henrique, né, cardeal ali, representado pela igreja, como tinha esse apoio da igreja, vai e assume o trono. Porém, poucos meses depois, Dom Henrique morre, agora cometido de uma doença. E mais uma vez o trono português fica aí vazio. O que vai acontecer? Filipe III, rei da Espanha, vai lá reivindicar o trono também. E depois de muito conflito, a Espanha assume o trono português. Então, Portugal é anexado ao território espanhol. E esse processo inteiro aí é chamado de início da União Ibérica. A União Ibérica é este período em que a Espanha vai anexar Portugal ao seu território. E aí, né, na prática, o que vai acontecer para os portugueses? Com a queda da dinastia de Avis, né, toda a independência política que Portugal tinha conquistado acaba. Né? Todas as decisões que Portugal tomava econômica, politicamente, agora serão tomadas pela Espanha. Portugal não faz uma união com a Espanha. Portugal é anexado ao território espanhol. Isso é a União Ibérica. Isso vai acontecer, inicia em 1580, né, quase 2 anos após a morte de Dom Sebastião, e vai se arrastar até 1640, ou seja, a União Ibérica durou 60 anos. E aí nós temos que entender como é que isso vai influenciar aqui no Brasil, então colônia de Portugal. Bom, todas as decisões de o que o Brasil produziria, quais relações econômicas o Brasil faria, tudo era decidido por Portugal e agora todas as decisões portuguesas passam para a mão da Espanha. Então, sim, durante esses 60 anos em que existiu a União Ibérica, todas as decisões daí dos destinos e das produções econômicas aqui do Brasil foram tomadas pela Espanha. Sim, houve um período em que o Brasil foi governado pela Espanha e não por Portugal. Isso, às vezes, a gente não tem muita noção. Então, a União Ibérica tem esse impacto sobre a colônia brasileira. Mas aí nós vamos passar para um ponto, né? Um segundo ponto. É a relação entre Espanha e Holanda e como é que isso também vai influenciar no Brasil, porque teve uma grande influência. Falando lá de Europa, a Holanda fazia parte dos Países Baixos e os Países Baixos estavam entrando aí num processo de expansão nesse momento. Principalmente a gente está falando aqui, ali no início, né, de 1600, 1605, 1607, nessa fase aqui, a Holanda já era uma grande nação, uma grande coroa europeia, já era uma superpotência.
E a Holanda viveu sob muito tempo sob domínio espanhol. A Espanha tinha um domínio muito forte, tinha uma influência muito pesada em cima dos Países Baixos. Então ela não vai aceitar que a Holanda, né, tenha essa independência com relação à Espanha. O processo fica meio pesado, uma tentativa de guerra começa ali entre Espanha e Holanda. E neste momento, qual é a região que mais gera frutos? A região que melhor sustenta financeiramente e até politicamente, por que não, a Espanha? O Brasil. Então, os holandeses tomam a decisão de invadir o Brasil neste momento, como uma represária, como um ataque à própria Espanha. Afinal de contas, a Espanha era a coroa dominadora do Brasil naquele momento. Vale lembrar, a gente já falou disso em aulas passadas, que os holandeses sempre estiveram por aqui, eles sempre tiveram uma relação muito presente no Brasil. Fosse essa relação ajudando a desenvolver a nossa sociedade açucareira, né, que já começava a dar seus primeiros passos, ou emprestando dinheiro aos latifundiários portugueses, ou ajudando aí na exportação e na dispersão do açúcar brasileiro, o açúcar que era produzido aqui, lá pela Europa. A relação de holandeses e Brasil já existia, já era muito presente, economicamente e até fisicamente mesmo falando. Os holandeses vinham muito para cá. E vale lembrar que lá que nas 3 primeiras décadas ali, né, quando existiam tentativas de invasão por parte da França e da Holanda, já existia uma tentativa dos holandeses de chegar e tentar se perpetuar em território brasileiro. De fato, o que vai acontecer é que essa invasão dos holandeses começa lá pela Bahia. Como é que os holandeses tentam chegar no território brasileiro? Vamos falar sobre isso agora. Então, a campanha holandesa começa em 1621, com a fundação da Companhia das Índias Ocidentais, obviamente ali numa tentativa de bater de frente com a companhia já existente e agora também com liderança espanhola. A Companhia das Índias Ocidentais ela vai ganhando aí fortificações, né, aliados, até que em 1624 temos a primeira invasão holandesa no Brasil, que vai acontecer em Salvador. Porém, a própria comunidade de Salvador, né, obviamente liderada pelo governo de Salvador naquele momento, o governador da Bahia, naquele momento, consegue rechaçar as tropas holandesas. Essa briga se arrasta até 1625, quando a própria Espanha manda uma esquadra de 50 navios, mais de 12 mil soldados, e aí, por fim, né, toda a campanha holandesa fracassa nessa primeira tentativa de invasão. Os holandeses são expulsos do Brasil nesse primeiro momento, vão lá para o Caribe, invadem, saqueiam o Caribe, se fortalecem, e um pouquinho mais para frente, em 1631, eles voltam a empreender uma nova campanha de invasão no Brasil. Dessa vez, eles se armam, se preparam, então eles vêm com navios mais fortes e maiores, com canhões e com um exército de 7 mil homens. E eles escolhem invadir dessa vez a região que mais produzia e mais exportava açúcar do Brasil, Pernambuco. Então essa segunda invasão, em 1631, vai acontecer em Olinda, que era a capital de Pernambuco naquela época. Eles invadem, conseguem dessa vez invadir, destroem Olinda, Olinda é incendiada, a população pernambucana começa a fugir do litoral, indo para os interiores, porque tinham medo aí de que seriam escravizados ou mortos nessa tomada de território dos holandeses. E assim, em 1631, a gente começa a falar de um Brasil holandês. A partir do domínio de Olinda e de Pernambuco, que era uma região muito importante, que era uma região que tinha uma influência política muito importante e uma influência econômica ainda maior, eles conseguem ir espalhando e dominando cada vez mais territórios. Então a gente vai ter ali, no ápice do domínio holandês aqui no Brasil, a região do litoral que vai desde São Luís do Maranhão, né, até algumas cidades do interior do litoral da Bahia, quase chegando em Salvador. Pegando aí alguns estados, né, por exemplo, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, naquele momento, o próprio Maranhão, ficam tomados aí, todo esse litoral tomados pelo Brasil holandês. O resultado disso, obviamente, são muitos mortos. Foi a cidade de Olinda, como eu já falei, totalmente destruída, incendiada. Mas o Brasil holandês começa a acontecer. Quando o Brasil holandês começa a acontecer, obviamente o conflito vai se tornando cada vez maior. As brigas, as guerrilhas,
entre holandeses e luso-brasileiros, né, os portugueses que agora estavam vivendo aqui. E para tentar acabar com todo esse conflito, os holandeses trazem seu líder, né, ou é transformado líder, pelo menos nesse momento, João Maurício de Nassau, para assumir a liderança, para assumir o governo do Brasil holandês. Então, Maurício de Nassau vai ficar responsável aí pelos acordos, né, e por essa relação, por facilitar essa relação entre luso-brasileiros e os holandeses, agora dominando praticamente metade do Nordeste brasileiro inteiro. A estadia de Maurício de Nassau aqui no Brasil, ela é bem discutível, né? Vai durar ali de 1637 até 1645. Por que eu falo que ela é discutível? Por exemplo, se vocês vão pegar aí fontes históricas para estudar sobre o governo de Maurício de Nassau ali em Recife, vocês vão ver que os recifenses, o pernambucano quase que no geral, gosta do período do governo de Maurício de Nassau. Muitas construções do governo de Nassau estão lá em Recife até hoje. Inclusive, a gente pode dizer que a cidade de Recife ser tão desenvolvida, ter construções tão grandiosas, é aí um legado do governo de Maurício de Nassau. Porque a gente sabe que o próprio governo português, e obviamente o espanhol, durante esse período da União Ibérica, não se preocupou em crescer a estrutura do Brasil. Porém, né, fazer com que o Recife se modernizasse, se tornasse um grande centro, era um dos pontos, era um dos mecanismos usados por Maurício de Nassau para aproximar e facilitar o diálogo dele e dos moradores aqui do Brasil. Primeiro, vai começar um diálogo, o primeiro passo aí do governo de Nassau é começar um diálogo com os senhores de engenho aqui do Brasil, né? E para isso ele não vai poupar dinheiro, muito dinheiro holandês aqui, tanto na construção do que foi destruído, quanto aí nas festas, empréstimos para os senhores de engenho para aumentar a sua produção e aumentar as suas casas de engenho vão acontecer. E obviamente que envolvendo dinheiro aí nos trâmites, as coisas foram se facilitando para o lado dos holandeses. Então, existe essa conversa, existe essa aproximação entre a elite do Brasil naquele momento, os senhores de engenho, e os holandeses. Depois disso, vai começar esse processo que eu falo de modernização do Recife. Primeiro, a capital foi totalmente destruída, Olinda é transferida para a cidade do Recife. Cidade do Recife é essa que vai mudar de nome durante algum tempo, vai ficar chamada de Cidade Maurícia, ou Mauritshuis, né, em holandês. E aí essa cidade foi toda reformada, ganhou, como eu já falei, grandes construções, essas grandiosas pontes, né, que existem, que são símbolos da cidade do Recife hoje, elas começam a ser construídas nessa época. Recentemente eu estive em Recife, né, e tem inclusive a ponte Maurício de Nassau, que tem lá estátuas na entrada da ponte, é uma ponte muito bonita, tem toda uma estrutura ali, né, uma ideia de arquitetura. E não é só isso, né? O Brasil era muito atrasado, vamos dizer assim, com relação à produção de ciências, de estudos, e Maurício de Nassau vai começar a trazer muitos especialistas, médico-naturalistas, artistas, vão começar a ser trazidos para desenvolver as artes e as ciências dentro de Recife. A ideia era que a cidade de Recife ganhasse ares de uma cidade super desenvolvida europeia. A ideia era, como eu já falei aqui algumas vezes, mesmo modernizar e dar áreas de grandiosidade para Recife. Esse, inclusive, é um dos motivos para que hoje, se a gente vai analisar capitais nordestinas, falando do Nordeste, né, a gente consegue enxergar uma grandiosidade na capital pernambucana, que é Recife, que é diferente, assim, é meio dispar das outras capitais. A gente sabe que a cidade de Recife é muito maior, tem construções muito maiores, inclusive, estou falando das construções históricas, se a gente vai pegar lá atrás as grandiosas construções de Recife, a gente vai ver que são muito maiores, né, do que algumas construções, ou do que todas as construções, na verdade, das outras cidades. Isso porque teve esse aporte financeiro todo aí, trazido pela presença dos holandeses aqui no Brasil. Obviamente, como a gente sabe, nem tudo serão flores, e o governo holandês no Brasil, que dá certo, como eu falei, até 1637, vai entrar em crise. Só que esse processo de crise do governo holandês é assunto da próxima aula, Guerra dos Mascates também é assunto da nossa próxima aula. Por hoje, nós vamos encerrar por aqui, falando sobre as motivações que trouxeram os holandeses a fazer essa invasão, essa campanha de invasões no Brasil, e como foi o governo holandês no Brasil. A gente só viu um pedaço de como foi esse governo. Todas as guerras de expulsão, né, de combate aos holandeses, conteúdo da nossa próxima aula.
Espero vocês aqui. Já sabem, na descrição do vídeo eu vou deixar as páginas que vocês podem encontrar o conteúdo aí no livro. E qualquer dúvida que surgiu, joga o comentário aqui que a gente volta depois para conversar melhor sobre o assunto. Até a nossa próxima aula e tchau!